Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin e hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que, infelizmente, tem deixado muito gestor de tráfego de cabelo em pé, tem tirado o sono de muito anunciante de Google Ads, e a relação dos documentos oficiais do governo, essa política que está impedindo com que os nossos anúncios eles se mantenham qualificados, mas sim, então eles passem a estar reprovados e a partir desse momento gerando grandes transtornos, seja para quem faz a gestão do tráfego, seja aquele que tem o business, tem o negócio e precisa de estar veiculando seus anúncios dentro do Google Ads. Eu criei esse conteúdo aqui, que na verdade era para eu ter criado há bastante tempo, porque muita gente acaba me chamando e chamando os demais colaboradores aqui da Mazzucchin, principalmente ali no WhatsApp, para poder sanar a dúvida, falar, olha, meu anúncio ele foi desqualificado, ele foi reprovado, e aí, o que eu posso fazer? Então já vem aí já de alguns meses que essa política, que já existe há algum tempo, que ela vem fazendo com que muitos anúncios eles acabem sendo reprovados. Mas enfim, dentro da nossa esteira de conteúdo hoje foi possível de desenvolver, de falar sobre o mesmo, e eu dividi em duas etapas. É um conteúdo bem rápido, bem tranquilo, nada denso, você vai observar isso ao decorrer do mesmo. Nós vamos primeiro identificar o porquê que os anúncios eles estão sendo reprovados por documentos oficiais do governo, assim também como eu vou trazer para você se existe uma perspectiva de nós conseguirmos continuar anunciando no Google Ads, continuar mantendo com que os anúncios eles fiquem qualificados ou aqueles que foram reprovados, eles voltem a estar qualificados. Enfim, existe ou não existe? Se existe, o que pode ser feito? Então, ao decorrer do vídeo, até o término do vídeo, é isso que você saberá, beleza? Vamos então dar sequência aqui, início ao nosso conteúdo. Antes de dar sequência, eu quero falar para você que a nossa plataforma de treinamentos online ela está já disponível, a Mazzucchin Plus. A Mazzucchin Plus, você aprende Google Ads, Facebook, Instagram, fazer o gerenciamento destes, aprende a fazer o trabalho de criação de arte em Illustrator, Photoshop, dentre outros softwares, para que você possa, você mesmo, enfim, ou treinamento para o seu time criar as artes para as mídias sociais de uma maneira persuasiva, que de fato faça o consumidor ele realizar uma ação de valor e não é simplesmente uma plataforma de treinamentos, né? Dentro dessa plataforma você tem o acesso à Mazzucchin Plus comunidade. Dentro da comunidade Mazzucchin Plus você pergunta e sempre um especialista ele vai responder e todos os demais integrantes da comunidade também responderão, fomentando ainda mais a discussão. E além disso, dentro aqui da nossa plataforma você vai utilizar e será encorajado em todas as aulas praticamente a utilizar os produtos que nós ofertamos, que é diferente do que o mercado oferta. Vou te dar um exemplo só de um dos nossos produtos, chamado KeamPages. A KeamPages ela é nada mais do que uma landing page altamente gerenciável, contudo, não simplesmente ela se diferencia porque ela é gerenciável, até porque isso tem no mercado constantemente, mas ela tem uma qualificação de lead. Hoje, por exemplo, um cliente ele não quer somente que você gere lead para ele quer que você gere lead com qualidade, né? Então, nós sabemos que nós podemos imputar informações para o Google Ads, por exemplo, o Google Ads, conforme eu disse, a plataforma tem cursos de plataformas diferentes, mas enfim, dentro do Google Ads você pode imputar, por exemplo, qual que é a qualidade de um lead, mostrando para o Google qual é o valor de um lead, e a KeamPages, a nossa landing page, ela ajuda você nessa questão, porque todos os leads que vêm pelo WhatsApp, vêm por e-mail, chegam até ela, e você, enfim, o seu cliente, ele pode simplesmente ir lá setar aqueles contatos que foram relevantes, dando uma nota para eles, tem uma sincronia aqui em Pages com o Google Ads, e o Google Ads então vai minerando aquelas informações, vai consumindo aquelas informações e ficando mais inteligente, entendendo, então eu tenho que escolher, eu tenho que gerar mais contatos do público A em detrimento ao público B, tá? Dentro das aulas você vai ser incentivado constantemente a colocar em prática e você tem a vivência daquilo que nós fazemos aqui na Mazzucchin. Nós temos vários gestores de tráfego, nós temos dezenas de clientes de portes diferentes e durante as aulas, por exemplo, em Google Ads eu que ministro, eu mostro para você na prática tudo como é que funciona, inclusive colocando dinheiro de verdade e mostrando para você todas as nuances. Há inclusive uma nuance de, opa, tive uma percepção errada, não era exatamente isso que eu deveria fazer. Assim também como criando cenários de otimista, realista e pessimista e chegando até o melhor custo por venda, o melhor custo de conversão, enfim, a melhor taxa de conversão possível dentro daquelas metas que nós estabelecemos lá no início das cases. Enfim, eu convido a você a fazer parte da Mazzucchin Plus. Agora está aparecendo um card para você aqui em cima, é só você clicar, mazzucchinplus.com.br e fazer a sua inscrição. Eu aguardo você lá. Vamos dar sequência aqui ao nosso conteúdo.
Então, por que essa mensagem apareceu para mim? Que mensagem é? Que é os documentos oficiais do governo, né? Bom, essa mensagem apareceu para você porque o Google, assim como diversas outras plataformas, como o que eu citei anteriormente, Facebook, Instagram, LinkedIn, dentre outras, esses players, eles sofrem pressões de todos os lados. É pressão dos consumidores, que, por exemplo, olha, cometeu uma fraude e eu cliquei no anúncio que era do Google. Sofre pressão do governo, olha, essa proteção de dados, tem que tomar cuidado com isso, não pode armazenar aquilo, esse tipo de anúncio não pode acontecer. Então, é pressão de todos os lados, né? A partir desse momento, então, o Google ele cria e continua a criar diversas políticas para fazer com que o ecossistema de anúncios ele seja satisfatório. A quem, Danilo? Teoricamente, a todos os envolvidos. Quem são os envolvidos? Somos nós, gestores de tráfego, são aqueles que pagam para aparecer no Google, então, por exemplo, um anunciante, assim como aquele que utiliza os recursos do Google, seja a página de resultados de pesquisa do Google ou o YouTube, dentre outros, né, produtos do Google, que é o consumidor final. Então ele cria essas políticas para que exista um ecossistema mais saudável, para que exista a possibilidade de mitigação de possibilidades de fraudes, dentre outras, tá? E uma das políticas que o Google criou é justamente essa de documentos oficiais do governo, aonde o que o Google compreende? Como tem muitas reclamações de fraude, vou colocar agora aqui um exemplo. Imagina que eu seja um anunciante, tá? Eu estou anunciando com o termo segunda via de RG e você esteja no Google procurando por segunda via de RG. E aí, a partir desse momento, você clicou no meu anúncio, acessou o meu site. Mas olha lá, eu não tenho relação nenhuma com nenhum posto do governo. Então eu não tenho a possibilidade de fazer com que você tenha a sua segunda via de RG. Aqui eu estou caracterizando o quê? Uma fraude, né? Isso é totalmente ilegal. A partir desse momento, então, o Google tem esse tipo de reclamação. E o Google tem uma visão também do que, poxa, talvez para tirar uma segunda via de RG, mesmo que eu vá te ajudar a tirar essa segunda via, você não precisaria de pagar para tirar essa segunda via, porque é gratuito tirar a segunda via. Então, você tem que ir direto no posto oficial, né? Seja o específico do governo ou alguma franquia, né? Alguma entidade relacionada a esta, a fim de que você possa tirar sem ter nenhum tipo de problema. Aqui eu dei o exemplo de RG, mas pode ter vários outros exemplos diferentes. Então, essas consultorias, mesmo que você não esteja cometendo fraude nem nada, que você presta, o seu cliente presta, que esteja com envolvimento de documentos oficiais do governo, o Google proibiu. Por isso que você está visualizando essa mensagem. O Google ele proibiu que nós, anunciantes, possamos trafegar com esse tipo de conteúdo. Então, nós que comercializamos qualquer tipo de documento que seja oficial do governo, documentos, por exemplo, que sejam gratuitos, e que essa pessoa, o consumidor final, consiga ter esse documento direto com este posto, a partir desse momento, nós, anunciantes, gestores de tráfego, não mais poderemos anunciar. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Que política é esta? Eu falei, né, a de documentos oficiais do governo, que ela foi criada há 2 anos atrás. Salvo engano, quando ela criou, poucos anúncios eram reprovados. E isso é uma tendência bem natural. Você, por exemplo, que é gestor de tráfego, gere tráfego para várias áreas diferentes, se hoje, por exemplo, você visualizar uma novidade de política do Google, onde ele criou uma política para poder indicando que, por exemplo, uma área X não mais pode anunciar no Google. Só que aí você está tranquilão. Por quê? Porque já passaram-se 2 meses e nenhuma das suas contas foi suspensa, nenhum dos seus anúncios foi reprovado. O Google não está olhando muito para isso daí não, porque ele criou a política e está tudo tranquilo aqui dos meus clientes. Você pode começar a raciocinar em criar um plano de contingência, porque vai acontecer do Google ele começar a reprovar e suspender sua conta. Por que eu digo isso? Porque acontece com toda e qualquer política. Essa que eu estou gravando o conteúdo de hoje foi criada há 2 anos atrás. E se você for observar, é agora, nos últimos 2, 3, 4, 5 meses, que o Google realmente pisou o pé no acelerador ali, está começando a reprovar muitos anúncios e realmente falar, olha, não pode. Então a mão está ficando mais pesada. É uma tendência de todas as políticas do Google. É assim que funciona há anos já no Google, tá? Dentro da Mazuquim nós fazemos consultoria de suspensão de conta, consultoria de reprovação de anúncios, para fazer com que os anunciantes eles possam de alguma forma continuar anunciando no Google. Então nós entendemos muito sobre isso, nós observamos muito o que acontece.
Cria-se uma política, depois de algum tempo, essa política ela passa de fato a ser mais pesada e ser aplicada, tá? Então é isso. Essa é a política. E agora, o que mais nós temos que saber? Nós temos que entender que todo e qualquer tipo de documento que esteja associado a um posto oficial do governo pode ser que gere problema dentro do Google Ads. Por que eu não falei gera problema de reprovação, mas sim pode ser? Porque a maioria das reprovações e das suspensões de conta, quem faz não é um ser humano, mas sim uma inteligência artificial. Então depende também de como que você estruturou o seu anúncio, sua página de destino, para que aí sim você tenha a real reprovação, de fato, a suspensão. Eu vou chegar lá. Quais são as áreas que eu, Danilo Mazzuchin, já prestei consultoria nessa relação de documentos oficiais do governo? Eu já ministrei consultoria para, por exemplo, despachantes, que trabalham com CNH, segunda via, consulta de pontos, enfim, dentre outros, regularização de CNH, dentre outros, tá? Renovação, e também estão tendo as contas, os anúncios reprovados. Já trabalhei para RG, vistos, passaporte, MEI, declaração de residência permanente, manifestação de interesse, que eu coloquei alguns que eu pessoalmente trabalhei. Minha agência tem vários gestores e quase todos fazem esse tipo de consultoria também. A partir desse momento, várias outras áreas. O que eu quero deixar bem claro aqui é toda e qualquer área que o consumidor final possa interagir direto com o governo, a partir desse momento que não precisa de um intermediário comercial, está fadado o anúncio a ser reprovado, tá? Então, nestas áreas aqui, eu ministrei consultoria e algumas dessas aqui me recordo muito bem, até porque é recente, que eram operações grandes, operações de investimento de milhares de reais por dia de crédito em Google Ads, para poder vender essa segunda via de documento ou assessoria, né, a consultoria em si. E a partir desse momento, essa operação parada, imagina, se você investe milhares de reais por dia, vou usar um exemplo, 10 mil reais por dia é o investimento de um. A partir desse momento, então, quanto que você está perdendo de fato de faturamento? Você investe 10 por dia, talvez você ganhe o dobro disso, só um exemplo, tá? Então 20 mil dia, né? Você ganha 10 vezes mais, então 100 mil dia. Então, dependendo da operação, a operação grande perde muito dinheiro. E aí realmente nós temos que ajudar de alguma maneira, né? De alguma forma, fazendo que essa operação, que é lícita, uma operação que de fato o consumidor final ele se beneficia, ele possa continuar se beneficiando e não seja lesado por uma política implantada pelo Google. Claro que a minha primeira recomendação é o Google ele não vai voltar atrás, ele não vai fazer com que, por exemplo, essas áreas possam voltar a anunciar no Google. Então você tem que arrumar uma maneira de continuar anunciando e criar um plano de contingência, assim como entender que talvez você precise, dentro desse plano de contingência, aumentar a sua abrangência de ter outros tipos de mídia, uma mídia orgânica, uma mídia talvez em mídia social, dentre outras, tá? E talvez compreender que talvez a sua comunicação só precise ser modificada. Vou pegar o exemplo de vistos. Um cliente que eu ministrei consultoria pessoalmente para ele, nós fizemos o quê? Simplesmente modificamos todos os textos em anúncio, todos os textos dentro do site, fizemos com que ele se posicionasse como uma consultoria imigratória completa, não simplesmente só para tirar o visto. Se for passaporte é a mesma coisa, enfim. Então dá para você mudar também a sua comunicação e muitas vezes é só a comunicação de fato, porque o serviço em si você já executa, né? Mas você se comunica só falando de tirar aquele documento em si, de tirar a segunda via, de alterar, de cancelar, só aquele documento, né? Mas sua operação em si faz muito mais do que isso. E aí o Google diz que a consultoria completa você pode, não tem problema. O que você não pode é, por exemplo, eu sou uma empresa que emito segunda via de RG. Isso eu não posso, tá? Vamos dar sequência aqui. Minha conta pode ser suspensa? Essa é uma pergunta muito frequente. Olha, eu estou com 3 anúncios reprovados. Não estou conseguindo anunciar. Ou tem outros que eu estou com 3 anúncios reprovados, mas eu tenho outros 5 que estão aprovados. E aí? Minha conta ela pode ser suspensa? Eu posso ter problema? A resposta categórica é sim. Pelo fato de que quando você tem um anúncio reprovado, uma extensão de anúncio reprovada, o Google ele diz para você, olha, eu estou te falando, tem algo errado aí, corrija o que está errado. Agora, a partir do momento que você não corrige o que está errado, isso pode ser para qualquer tipo de sanção do Google, viu? Qualquer tipo de reprovação. Se você não resolve, seja em extensão de anúncio, seja dentro de anúncio, você pode ter sua conta suspensa, tá? Você pode ter sua conta suspensa. Então, a resposta foi dada.
Então não tenho mais o que fazer, não posso mais anunciar? Calma, é que nem eu disse. Por exemplo, aqui nós ministramos algumas consultorias, mas esse vídeo ele vai te ajudar a você mesmo fazer sua própria consultoria. De que forma? Vamos lá. Seguem algumas dicas. Primeiro, deixe as copies mais genéricas no site. Então, você tem problema de anunciar aquele produto em si. Você pode colocar como um pacote maior. E outra, ao invés de você, por exemplo, utilizar o termo visto, o termo passaporte, o termo CNH, o termo RG, coloque outros termos que sejam semânticos, que dê a entender ao consumidor o que você está dizendo, mas não necessariamente colocar esse termo. Quer um exemplo? Imagina que você emita a segunda via de RG, só um exemplo. Você emite a segunda via de RG. Em vez de colocar, por exemplo, lá no anúncio, precisando tirar a segunda via de RG, só pergunta, precisando tirar a segunda via? Tira o RG, elimina, tá? Vai fazer com que, então, você tenha uma possibilidade maior de continuar fazendo com que o seu anúncio apareça, porque a maioria das suspensões vem da IA, vem da inteligência artificial. Então, de alguma forma, você faz com que a inteligência artificial não consiga detectar exatamente o que você está ofertando. Mas é claro, a cada dia a inteligência artificial fica mais inteligente e passa a compreender que o que você está dizendo associado ao que tem no site talvez esteja dentro de uma área que não mais possa ser anunciada dentro do Google. As duas primeiras dicas ali, elas são parecidas, são idênticas, mas uma trata-se de site e a outra trata-se de anúncio. Inclusive, deveria ter sido escrito ali anúncio e extensão de anúncio, tá? Porque no site link, em frase de destaque, funciona da mesma forma. Se possível, utilize uma landing page menos informativa. Então, se hoje você tem um site lá grande, com muitas páginas, robusto, bem informativo, a dica é que você faça o inverso. Porque quando você mostra muita informação, a IA vai ler todas aquelas informações. Então ela ganha mais inteligência, mais expertise para poder entender realmente qual é a sua área de atuação. Então a ideia é pouco conteúdo. Não deixe claro em sua URL o que faz. Poxa, eu tiro passaporte. Então eu fui lá e escrevi, meu URL, meu domínio é tirarpassaporte.com, tirarpassaporte.com.br. Não é indicado. O indicado é que você deixe uma URL, um domínio genérico, tá? E por fim aqui as dicas extras. Se você puder estar abaixo de uma MCC com selo Partners Premier, ótimo, porque você tem um suporte mais adequado, você tem principalmente, né, porque nesse caso ali o suporte não te ajudaria muito, ele simplesmente diria, você não pode anunciar no Google. Mas enfim, você está abaixo de uma MCC que tem muitas contas, que elas são contas que elas proporcionaram com que essa MCC em si estivesse, entre aspas, né, as 3% melhores, as 3% ali únicas MCCs, agências, que fazem parte e têm o selo de Google Partners Premier. Apenas 3% das empresas, das agências conseguem ter o Partners Premier. Então você, teoricamente não, na prática, para você ter o selo Partners Premier, você precisa de atender algumas exigências. Dentre elas, tem a relação da conta otimizada. A sua conta ela precisa de estar dentro das políticas do Google, otimizada para o Google, e a partir desse momento, então, faz bastante sentido você ter uma conta que esteja abaixo de uma MCC Partners Premier, tá? Faz bastante sentido. Principalmente se você teve suspensão de conta, que aí entra também na segunda dica, que é, sua conta suspendeu e você necessita continuar anunciando no Google Ads, qual que é a minha dica? Minha dica, dentre outras que nós poderíamos colocar aqui, é pegue uma outra conta, utilize uma outra conta que já tenha hits. O que é hits? Interações. Interações, como assim, Danilo? Explica melhor. É uma conta que já foi usada anteriormente. Por exemplo, hoje é 2022, abril, já foi gasto ali em 2020, já foi utilizado em 2020, 2021, ou agora mesmo em 2022, mas já gastou 2, 3, 4, 5 mil reais de crédito, e era de uma área tranquila, uma área que não tinha problema nenhum de ser anunciada no Google. Exemplo, uma loja de imóveis planejados, não tem problema nenhum de ser anunciado. Mas por algum motivo você tem lá aquela conta e você pode utilizar, tá? Essa conta que já tenha hits vai fazer com que a inteligência artificial já tenha aprendido sobre aquela área. Então a possibilidade de você ter suspensão, ela reduz bastante, mitiga bastante as possibilidades de suspensão. Então eu tenho aqui essas dicas que são mais genéricas, tá? Na verdade não são genéricas, são dicas mais fáceis de você poder implantar no seu dia a dia, só você fazer e funciona. É basicamente isso que a gente faz aqui na Mazuquim para fazer com que esses anúncios eles possam se manter ativos. E aqui na Mazuquim nós também conseguimos colocar em prática essas dicas extras, porque nós temos 3 MCCs. Uma MCC
que tem selo Partners Premier, e 2 MCCs que não tem. Para quem não sabe o que é MCC, minha central de clientes, é uma conta pai, que tem várias contas filhas dentro dela, geralmente as agências possuem, para que possa ter uma facilidade maior de navegação entre as contas, tá? Então, é isso. Essas são as dicas que você já pode implantar, e essas dicas aqui, se você também puder implantar, ótimo. Danilo, tenho dúvida nisso, naquilo, tem aqui os comentários embaixo, é só você poder fazer sua pergunta. Eu, meu time, nós vamos trazer feedbacks para você, tá? A fim de que você e todos os demais possam manter esses anúncios qualificados. Possa fazer com que a operação não pare, porque eu sei muito bem, eu converso no dia a dia com diversos empreendedores, gestores de tráfego, e eu sei o quanto é complicado quando uma operação ela para. Às vezes, inclusive, uma operação pequena também, mas ela é pequena, mas é o que traz ali o faturamento para aquela empresa, né? Então é muito importante, tá? Então é isso. Esse é o conteúdo de hoje, e toda e qualquer dúvida você tem à disposição a mim, o meu time, para que nós possamos engajar. É só você deixar aqui nos comentários. Por fim, te convido novamente, acesse lá a Mazuquim Plus, eu tenho certeza que você vai acessando e se tornando um assinante Mazuquim Plus, principalmente participando da comunidade, assistindo os nossos conteúdos. Você vai aprender bastante, cada vez mais gerar bons resultados. Espero que esse conteúdo ele tenha feito sentido para você, tenha sido relevante. Até a próxima, um grande abraço.